Agora o que também promete é ela, a prancheta de Paulo Vinícius Coelho, o nosso PVC. Luz aqui, estou conseguindo apagar a luz aqui. Você viu que o Veiga saiu falando ontem que marcação individual é uma coisa que não se faz mais, né? Ou quase não se faz. Não é que não se faz. A Atalanta, na Itália, marca individual. O Gasperini usa a marcação individual muito, 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 muito. Mas ela ficou desaparecida com uma maneira, principalmente depois do Arrigo Sacchi na Itália, que fez o time jogar com marcação por zona, em que a referência é sempre a bola. O Filipão ontem tinha a referência no homem. Então, ele fez o Zé Rafael ser marcado pelo Batalha. Aqui atrás, o Johan pegava o Gabriel Menino. Os pontas com os laterais, o Igor Rabelo vinha com o Rony, com sobra do Gemerson, mas aí invertia, dependendo do lado. E principalmente aqui. Aqui, o Veiga vinha para um lado, o Otávio vinha com ele. O Veiga vinha para a ponta, o Otávio vinha com ele. E se fez uma marcação individual de um jeito que o Rafael Veiga chegou no vestiário e disse: pô, falei para ele, Otávio, você é muito chato. E o Filipão na beira do campo dizendo para o Otávio: onde ele for, você vai atrás. É uma marcação que no passado era muito mais constante. Por exemplo, se você pegar o São Paulo de 77, campeão brasileiro, na final contra o Atlético, você vai ver que o número 7 era o Viana. O 11 era o Zé Sérgio. O Zé Sérgio jogou de ponta direita com a camisa 11. E o Viana, 7, você escala Zé Sérgio, Mirandinha e Viana. Mas o Viana só entrou para marcar, perseguir o Toninho Cerezo. O mesmo Rubens Minelli, em 83, fez uma marcação do Márcio Alcântara, volante do Palmeiras, contra o Sócrates, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, onde ia o Veiga, o Otávio ia atrás. E isso abriu espaço, porque quando você faz essa marcação por individual, o Veiga traz o Otávio, e foi, por exemplo, o espaço que o Dudu meteu a bola para o Arthur quase fazer o gol no primeiro tempo. Mas o que eu estava lembrando do Minelli, que em 83 fez o Márcio Alcântara, zagueiro, improvisado como volante, marcar o Sócrates, e o Márcio Alcântara anulou completamente o Sócrates no primeiro jogo semifinal do Campeonato Paulista, foi 1-1, o gol do Baltazar e o gol do Sócrates de pênalti. E no segundo jogo, eu cumpridando, mas essa história é muito boa. No segundo jogo, o Corinthians se atrasou e o ônibus não ficou preso no trânsito e não conseguia chegar no portão principal do Morumbi. Então, os jogadores do Corinthians, quando chega ali na descida da Giovanni Gronchi, chegando na Praça Roberto Conde Pedrosa, os jogadores do ônibus desceram do ônibus e caminharam a pé por aproximadamente 100 metros até o portão do Morumbi, entraram, foram para o vestiário, entraram em campo e com 20 minutos de jogo o Sócrates fez 1-0. Foi uma bola rara nos dois jogos semifinais em que ele consegue girar o corpo em cima do Márcio e bate cruzado, o João Marcos não alcança. A partir daí, o Márcio encostava no Sócrates e o Sócrates dançava com o Márcio pelo campo inteiro. Chegou a um ponto em que a bola estava lá no campo de defesa e o Sócrates foi para a bandeirinha de escanteio e o Márcio foi atrás dele. Suprema humilhação. Foi quase assim ontem com o Veiga e o Otávio. O melhor momento do Veiga para mim no jogo foi o Veiga puxa o Otávio para o lado, nesse espaço que fica livre, o Dudu entra em diagonal e faz o passe para o Arthur, aquela bola no primeiro tempo que o Arthur chuta fraco e o Everson defende no centro do gol. Podia ter sido gol ali, tá? Na movimentação do Veiga, ele puxa o Otávio e abre um buraco na defesa do Atlético. O PVC, você sabe que essa tua observação é interessante, porque na última vez em que o Palmeiras encontrou o Filipão foi com o Atlético Paranaense. E houve uma marcação individual do Hugo Moura em cima do Rafael Veiga, a ponto de até lesionar o Rafael Veiga, porque ele perseguia ele literalmente em todos os lados do campo. E naquela ocasião, por infelicidade e fatalidade do Veiga, acabou se lesionando. E o Hugo Moura era esse cara responsável por isso. Eu entrevistei o Hugo Moura na ocasião depois daquele jogo, e ele falou, o Filipão falou para grudar nele. E o mesmo Filipão era o técnico do Galo ontem, diante do Palmeiras. Então ele tentou adotar talvez a mesma estratégia que deu certo com o Furacão lá atrás.
Exatamente. E o Filipão gosta desses encaixes individuais. O Filipão marca por zona, mas em algumas situações específicas, ontem ele encaixou o meio campo inteiro. Ontem era Zé Rafael com Batalha, Johan com Gabriel Menino, Otávio com Rafael Veiga e Saravia com o Dudu. O Dudu vinha por dentro, o Saravia vinha com ele, que abriu o corredor. Hoje, você faz a marcação com duas linhas, vai, de 4, e o time balança de acordo com a marcação da bola e marca por zona. É a marcação que se faz na maior parte dos times do mundo, do Brasil também. O Abel faz marcação por zona com raras e precisas perseguições individuais. No ano passado, por exemplo, Piquerez perseguiu o Everton Ribeiro por grande parte do campo. Quem persegue muito a Libertadores e tem moral na competição é o Filipão, que é o senhor Libertadores entre os técnicos brasileiros, é o que tem história mais vasta e mais rica na competição, e caiu pela primeira vez nas oitavas de final, PVC. Uma curiosidade, né? O Filipão nunca tinha caído nas quartas até enfrentar o Palmeiras pelo Cruzeiro em 2001, um clube mineiro. E nunca tinha caído nas oitavas até enfrentar o Palmeiras pelo Atlético, um time mineiro. O Filipão tem 9 Libertadores. Todas as vezes em que Filipão e Palmeiras estavam na Libertadores, ou estavam juntos, ou um contra o outro. Então, 9 Libertadores do Filipão. Em 95, o Filipão eliminou o Palmeiras nas quartas de final, pelo Grêmio. 96, o Filipão foi semifinalista e o Palmeiras não estava na Libertadores. A única vez. 99, o Filipão foi campeão pelo Palmeiras. 2000 foi vice-campeão pelo Palmeiras. 2001 foi eliminado nas quartas pelo Palmeiras, quando era técnico do Cruzeiro. 2018 foi semifinalista pelo Palmeiras. 2019 foi às quartas de final pelo Palmeiras. 2022 pelo Atlético, eliminou o Palmeiras. E em 2023, pelo Atlético, foi eliminado pelo Palmeiras. Incrível essas coincidências, incrível realmente, porque é uma história que está praticamente conectada desde o início, de um com o outro, e esses números que o PVC acabou de trazer só corroboram essa ligação forte do Filipão com o Palmeiras, seja a favor, seja contra. Dessa vez, no ano passado, ele passou adiante, na final acabou com o vice diante do Flamengo, dessa vez ficou pelo caminho, pela primeira vez então nas oitavas de final da Conmebol Libertadores.